Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações das Gerações. Eu sou o Juninho, tô aqui com meu pai Beto. É isso aí, estamos voltando com outra live aqui, falar um pouquinho do Atlético, não tem muita coisa para falar, porque tá parado, né? Então nós vamos falar um pouco e depois vamos falar dos times brasileiros no Mundial de Clubes, né? É isso aí. Então vamos começar com o Atlético, que era para voltar hoje. Era para voltar a treinar hoje, né? Mas aí devido ao acordo que os jogadores fizeram com a diretoria na comissão técnica, se eles ganhassem os últimos 2 jogos... Ceará e Inter. Ceará e Inter, que eles ganharam, aí eles pediram 3 dias a mais, então eles vão voltar para voltar só na segunda. Mas a maioria está treinando em casa, uns no CT, os que estavam lesionados estão fazendo a fisioterapia, estão voltando. Então, assim, não voltaram todo mundo não para o centro de treinamento, não, mas eles estão fazendo exercícios em casa. Poucos estão paradão. Paradão, né? Parece que todos estão querendo ou não, o jogador não para, né? Só atleta não para. Os caras não podem parar, né? Geralmente tem equipamento em casa e tudo. Os caras fazem sempre um exercício. Então, segunda-feira começa e o próximo jogo é dia 12, no sábado, contra o Bahia, lá na Bahia. Lá na Bahia. É pedreira, né? Isso, já volta com a pedreira, já. Não, nesse mês só tem pedreira, mês de julho, né? Só pedreira. Só pedreira. Mas é isso aí. Aí de notícia, tem o Atlético negociando, tá tentando um empréstimo do tal do Biel, né? Que é um ponta esquerda, que tá em Portugal. Ele foi revelado pelo Bahia. Isso. Ele foi eu escutei hoje que ele foi a maior venda da história do Bahia. Do Bahia, Foi vendido por 8 milhões de euros. Foi 6? Foi 8 milhões de euros em janeiro agora. Foi agora. Foi agora. E aí o time lá não gostou dele, ele jogou 10 jogos só. 10 jogos só. 3 como titular. 3 como titular. Então parece que o Porto não está muito satisfeito com ele. Então o Porto está querendo vender, mas se não conseguir vender nessa janela que vai abrir agora, o Porto vai emprestar. Né? Agora, o Atlético diz que parece que já tem mais gente querendo. Eu ouvi falar também. Então, assim, apesar que o Atlético é uma posição que o Atlético, até que, graças a Deus, é uma posição que até tem jogador, né? Então, assim, o Atlético precisa tem bastante, gente, não precisa de ponta mais, né? Gente é o meio de campo. Volante e, na minha opinião, precisa primeiro de um volante, e depois um camisa 10, um meio armador, um cara de criação. Eles estavam até, e o Cuca também estava insistindo também, para ver se resolve um pouco a lateral esquerda, ou aquele cara joga, né, que veio para fazer essa função, porque ele quer usar o Rubens no meio. O Rubens tem que ser no meio, porque o Rubens está muito bem no meio, não pode usar, o Atlético não pode se sujeitar a perder o Rubens no meio para jogar na lateral, entendeu? Porque o Cuca está muito consciente com o negócio, ele quer... todo mundo fala, mas tem muita gente ali. Tem, mas se você vê os jogos que vão ter encavalado, muitos jogos, vai ser bom que vai poder ficar revezando. Então é bom ter muita gente da mesma posição e que faça o mesmo trabalho do que sai. Isso é bom. O time que quer ser campeão tem que ter 2 plantéis. Não tem jeito, infelizmente. Não tem jeito, o negócio vai ser muitos jogos, quarta, domingo, e jogos difíceis. Com certeza. Então, assim, senão, poxa, vai acabar saindo logo dos campeonatos, até vai ficar ruim. Tem que ficar. E vamos ver se o Atlético não pode perder esse pique, que esse ano que começou melhor no campo, começou meio devagar no Campeonato Brasileiro, mas agora deu uma inclinada boa. Deu. É o único time que tem invicto em casa no Campeonato Brasileiro. Tem 8 partidas que não perde. Tem 8 partidas que não perde. E vai. O que eu quero dizer, 8 partidas que não perde. Então encostou nos times de cima, né? Isso que eu queria falar. O ataque 4 pontos do Flamengo, só que é líder. Isso. Apesar que o Flamengo tem um jogo a menos. Mas está a 4 pontos do Flamengo, que é líder. O Flamengo é líder, mas tem que ficar ali perto. Tem que ficar ali perto. Não pode sair, não. Não pode sair. Porque se der o azar de sair da Sul-Americana, sair da Copa do Brasil, aí pelo menos vai brigar pro brasileiro. Isso. E tem que classificar para Libertadores pelo Brasileirão. Justamente. Tem que ir para Libertadores ano que vem, direto, se possível. Exatamente. Direto. Vem disputar a repescagem. Então, eu acho que se o Atlético contratar um volante bom, marcador, um primeiro volante, e um meia de criação, que para mim é o mais difícil, não tem disponível no mercado, volante também não tem, mas eu acho que o meia, um camisa 10, é mais difícil ainda. Mas se o Atlético conseguisse, nessa janela, contratar esses 2, eu acho que aí o Atlético briga por um G4.
Mas se você pensar bem, até que de criação ali não está tão mal, não. Porque tem vários jogadores, tem vários jogadores que fazem essa função ali. Não é como se diz, um camisa 10 top, não, mas o Scarpa faz, o Dudu faz e o Rubem faz. Entendeu? São jogadores que assim, não são camisa 10 ali, não, mas, sim, mas eles conseguem criar. Tanto é que o Atlético é o time que mais cria, que mais chuta gol, né? Então, assim, de fato. Então, então aí isso significa que a posição que o Atlético mais precisa e deveria ser, se o Atlético puder contratar apenas um jogador, tem que ser um primeiro volante. Porque se o Rubem jogar ali, o Rony vai ficar caindo mais pro meio, então vai ser mais centroavante. O Júnior Santos também pode ficar como centroavante, entendeu? Indo, voltando. Então, assim, na minha opinião, tem aquele menino lá que veio do Guarani, que não é ruim também, não. O centroavante tem que ser o Hulk. O Cuca tem que mudar essa ideia de deixar o Rony como... Apesar que, tipo assim, o Rony, como ele é um cara muito rápido e corre muito o jogo todo, ele movimenta muito. Então, mesmo se ele entrar no jogo como centroavante, o jogo todo ele sai da área, ele vai na ponta, ele vem até o meio. Né? Ele não é um cara fixo. Mas eu acho que o Cuca deveria armar o time com o Hulk de centroavante e o Rony nas pontas ou voltando. Ou até segurar o Rony para segundo tempo. E querendo ou não, as qualidades do Hulk hoje, ele não vai mais. Ele está chegando a um ponto que ele não vai conseguir fazer o que ele fazia. Não vai. Ele vai ter que ficar mais plantado. Você vê que ele volta, mas já não consegue fazer aquela jogada mais. Vai ter que usar. Que volte. Ele vai ter que usar a habilidade dele mais para fazer aquela jogada de 1, 2 toques na bola e finalizar. Isso. Porque eu acho que aquilo que ele fazia antes, eu acho que ele não está conseguindo fazer, não é só porque está fora de forma, não, porque eu acho que é mais que está pesando a idade. Está pesando, eu também acho que chegou. Pesando a idade. Então, assim, infelizmente, eu acho que a idade chegou. Ele hoje vai ficar mais paradão. Agora, se jogar nele toque rápido e tudo, isso aí, com certeza, dentro da área, ele vai ter. E outra vai coisa, guardar. Se sobrar, ele sabe colocar, né? Ele sabe bate forte, ou então coloca bem também. Então, assim, ele não aguenta mais correr o que ele corria. É isso aí, Então, para a janela, o Atlético precisa primeiro de um volante e, se tiver a possibilidade de uma segunda contratação, um meio armador, na minha opinião. Isso, Não, claro, mas precisa resolver. Acho que o Atlético não devia nem gastar tempo e energia com esse menino, esse Biel e esse atacante. Porque não é um cara que vai chegar e resolver uma possível demanda do elenco. O Atlético tem jogador para posição e não é um cracaço que vai chegar e resolver. Sabe o que eu acho, assim, sinceridade? Eu acho que o Atlético está achando que vai chegar proposta muito boa para o Rubens ou para o Coelho. E vai ser difícil. Os dois, e o Biel é ponta esquerda. E tanto o Rubens quanto o Coelho são na esquerda. Por isso que eu acho que eles já estão prevenindo, porque se chegar uma grana, não vai ter jeito de segurar. Vai ficar difícil Além do futebol hoje é isso, o jogador também quer, pô. Uma proposta, né, o cara leva uma grana violenta, empresário, tudo aí é difícil. E principalmente se for para ir para a Europa. É difícil segurar, principalmente dependendo da grana. A gente vê o Gerson indo para a Rússia, né? Hoje, vai falar nisso, até comentou isso hoje. Parece que o time lá vai pagar os 25 milhões mesmo. Porque 25 milhões de euros é a multa, né? Isso. Você sabe como é que funciona a multa, né? A multa está em contrato. Isso. O time, se pagar a multa, não precisa nem ligar para o Flamengo. Ele entra em acordo com o jogador, paga a multa, o jogador assina o contrato lá, acabou. E o atleta falou que não quer vender, não, mas dependendo da proposta, não tem jeito. E não tem jeito. Não dá para segurar. Então eu acho que eles estão mais olhando esse Biel lá por causa disso. Eu acho que eles estão com medo de que vão perder um. Entendeu? Não vai ter jeito de... eu acho que não era a hora. Jogando do Paulinho. Não tem jeito de segurar. Então, eu acho que no final do ano, ok. Eu acho que no meio do ano, assim... Mas a temporada na Europa lá começa agora. Os caras vão querer agora. É a hora que eles estão contratando. Entendeu? Então é muito difícil. Vamos ver. Vamos torcer e do Mundial de Clubes? Não, vou só mais uma coisa. E o até fez uma coisa hoje muito boa ontem, né? Já pôs multa nesses meninos que estão aparecendo. Sim. Tá? No Mosquito e no Veneno. Isso, o Edson, o Adson, né? Qual é o nome do Adson Mosquito? Eu acho que é o Adson. Não sei. É Gabriel Veneno e o Mosquito. São dois meninos de 16 anos.
O Mosquito fez 16 anos semana passada, ou essa semana. Isso, já fez. E o Gabriel Veneno faz em julho 16 anos, já pode assinar o contrato. Já tá com o contrato prontinho. Já tá, diz que já tá... Multa de 389 milhões. Bom demais. Então tem que pôr dinheiro mesmo. Se quer levar, vai ter que pagar. Vai ter que pagar, isso aí. É isso aí. Porque hoje precisa acabar com essas dívidas dele, parar de pagar juros, né? Não, pelo amor de Deus. E ficar atrasando o pagamento, né? Parar com isso, que isso aí pega mal demais. Tem que parar com isso. Tem que parar. Mas é isso aí. Então, assim, isso, pelo menos a base parece que está dando uma melhorada. Assim, o que eu escuto falar é que da sub-20 para cima não é boa. Em compensação, a sub-19 para baixo diz que vem. Mas eles vão melhorar a sub-20, porque ela, inclusive, está levando um susto, está arriscada a cair. Está arriscada a cair, né? Então eles vão dar uma. E apesar que eu até andou contratando uns caras novos para sub-20. Mas não para sub-20, é mais novo. Andou contratando os caras mais novos. Os caras da sub-20 que contratou, que é o João Marcelo e o Ivan Roman, estão no profissional, né? Eles têm 19 anos. E esse menino, o tal do Gabriel Veneno, o Cuca falou que se ele, a hora que ele fizer 16, que vai treinar no profissional. Começar a treinar no profissional. Que dependendo vai pôr para jogar. Então é isso aí. Vamos ver. Tomara que ele não faça igual ele fez com o Savinho, né? Foi o Cuca que segurou o Savinho, não botava o Savinho pra jogar. Não, mas eu acho que agora ele tá com a outra cabeça. Ele mesmo falou, né? Que já queria que ele treinasse ele falou, queria que ele treinasse com a gente. Inclusive nós vamos falar do Savinho daqui a pouco. Vamos entrar na Copa Vamos entrar então no Mundial de Clubes. É isso aí, do Atlético, é isso aí. Vamos ver se a semana já tem melhores notícias, que o time volta segunda-feira. Aí nós vamos saber como estão as condições dos lesionados, que era o Arana e o Coelho. Ver se eles melhoraram, vocês já vão jogar contra o Bahia, dia 12. Então vamos torcer para tudo dar certo. É isso aí. Beleza. Então é isso, os jogos estão terminando, os jogos da primeira fase, né, da fase de grupo, do Mundial de Clubes. As duas últimas partidas é hoje à noite. Hoje à noite. Os times brasileiros todos classificaram. E os argentinos, graças a Deus, foram embora. Os dois foram embora. O último brasileiro a classificar foi o Fluminense ontem. Não, e para variar, eles terminam sempre com algazarra, né? Querem sempre pelar. Sempre arruma confusão, né? O River ontem queria arrumar uma confusão, uma briga com a Juventus. Foi igual aquela da Libertadores, o Boca. Com a Juventus não, com a Inter de Milão. O Boca da Libertadores contra a gente, né? Quebraram o Mineirão lá. Não, eles sempre querem. Se tá perdendo. Pai, eu falei com você. Na hora que o River tomou um gol, eles começaram a bater. Isso. O segundo gol, que o cara fez um golaço que no meio de campo ele passa no meio de dois argentinos, aquele cara só passou porque os dois argentinos ficaram mais preocupados em dar porrada no cara do que tentar pegar a bola. Aí o cara passou. E acabou que um deu porrada no outro. Deu porrada um no outro, o cara passou e meteu um golaço. O cara pulou. Bem feito. Eles são nojentos demais. Então a Argentina já foi, tá os quatro para isso. Isso que mais está incomodando a torcida da Argentina é isso, né? Eles estão pegando o pé do outro e agora vão pegar do River lá por causa disso. Exatamente. Então, exatamente. Assim, eles criticaram, se falaram que esse Mundial... não ia dar certo, você vê. Até o time da Europa, o Porto, chegou lá e a torcida caiu de pau, você vê. Estão valorizando muito. Chegaram lá abaixo do protesto. Acham que não, mas esse Mundial de Clubes tem valor, viu? Tá dando valor. Apesar que tá vendo muita crítica do time da Europa, por causa de negócio de horário, por causa de clima e tal. Mas isso é bobagem, eles são bobagem, né? Se eles estivessem ganhando com o pé nas costas, não estavam reclamando. Não, um pouco eu concordo que a televisão, o horário ficou meio ruim, porque aqui na Flórida, principalmente, o calor é violento. E nos Estados Unidos todo é um calor, porque aqui é o seguinte, na Flórida é mais igual ao Brasil, né? Mas dirigiu 6 horas aqui para cima, já muda completamente. Muda, e outra coisa, os 2 meses só que faz calor, principalmente no norte aqui, é calor mesmo. E é justamente julho e agosto, né, agora. É justamente agora. Não podia ficar tendo esses jogos 3 horas da tarde. Eles tinham que ter tentado fazer aqui nos Estados Unidos esse campeonato lá para outubro. Talvez no mês de outubro. Não precisa fazer em outubro não, mas fizesse os jogos depois de 6 horas. 6 e 9. O problema é que são muitos jogos e pouco tempo, cara. Mas eu estava mais preocupado, porque o pessoal da Europa não podia assistir, porque estão 6 horas para frente. Verdade. Aí o pessoal ia ter que assistir o jogo de madrugada, mas, pô, é
um campeonato de... Ué, mas já que eles não estão nem aí, deixa passar de madrugada lá. Mas todo mundo passa por isso nos esportes. Então, assim, e é outra coisa, é um campeonato curto. Então, poxa, vai ver jogos de madrugada? O que vai fazer? Acontece isso de todos os esportes, a Fórmula 1... Ué, Copa do Mundo, quando é no Japão e tal, a gente assistia jogo de madrugada, ué. É um mês só. Não é. Não mata ninguém, não. Então, assim, eu acho que... Entendeu? Então, tem que mudar o calendário. Tem que mudar para outro mês. Quando tiver acabando o verão. Porque aqui o verão é bravo. O verão é bravo. E outra coisa... E no norte talvez o pessoal não saiba, é o seguinte, aqui na Flórida é muito parecido com o clima do Brasil. Isso. Faz o frio, faz pelo menos Belo Horizonte, Rio e tal. Faz frio, mas não faz tanto. E faz calor. Muito calor. Agora, no norte, faz 2 meses de calor só, que é justamente... Eu falei julho e agosto, mas na verdade, no norte é justamente junho e julho. Que é os meses agosto que faz calorão. E no frio, no norte, é muito frio. Neva pra caralho, menos 20, menos 30. Entendeu? E outra coisa que acontece aqui, porque muda a estação, porque entrou o verão agora, dia 20 de junho. Entrou o verão agora. Então, essa mudança de estação dá muita tempestade. E aqui tem uma lei que fechou o tempo, deu relâmpago, ninguém para, ninguém fica no lugar aberto. É lei. Então, o pessoal deve estar vendo que o tempo fechou, deu um relâmpago para o jogo. Teve um jogo que ficou 1h40 parado. Porque, inclusive, nessa região nossa aqui, é o lugar que mais cai raio no mundo. No mundo, E no centro dos Estados Unidos ainda tem o problema de tempestade de tornado. Muito vento, ainda tem muito tornado. Então, poxa, ainda é uma época que ainda tem isso. Então, eles têm que ver também, ou então passa por o seguinte, para a hora que, sei lá, para agosto. Entendeu? Entendeu? É complicado. Mas... E outra coisa, os times também da Europa estão reclamando porque estão, final de temporada, estão cansados. Poxa, quando tem o Mundial no final do ano, o Mundial que é um time mais curto ainda, poucos jogos, os times os times do Brasil tá em final de temporada também. Sul-Americano, quem for campeão Não, mas na Argentina o calendário é igual ao da Europa. Os times da América do Sul, o calendário é igual ao da Europa. Só o Brasil que é só diferente. O Brasil que passa por isso. Então, assim, não tem jeito de agradar todo mundo. Mas eu acho que o horário tem jeito. Porque esse negócio é igual sábado. Sábado, Botafogo e Palmeiras vão jogar meio-dia aqui. Eu não sei onde é que vai ser esse jogo. Eu tenho que ver, eu não sei. Eu não sei onde vai ser. Tá arriscado a pegar um calorão, pô, é um absurdo. Meio-dia aqui Desbloqueei aqui, vamos ver. Aqui o calor aqui, 2 horas da tarde aqui é o horário mais quente do dia. Não é 2 horas como se fosse meio-dia. Ué. Entendeu? Quando vem 2, 3 horas é o pior calor que tem. Aqui, ó. Botafogo e Palmeiras vai jogar. O jogo é sábado meio-dia aqui. 11, 1h no Brasil. Próprio jogo do Flamengo, que é aqui em Miami, Flamengo e Bayern, que eu inclusive vou no jogo, vai ser um calorão danado. Tem que rezar para não se tiver sol igual teve hoje. Não tá mostrando aqui. Porque ontem o Fluminense... Aqui, ó. Palmeiras e Botafogo, sábado, meio-dia. Isso, meio-dia. Vai ser... 1h no Brasil. 1h no Brasil. Que estádio? Filadélfia. Na Filadélfia. É lá no norte. Mais pro mas norte. Corre o risco de estar calor pra caramba. Tá. Essa época tá quente. Porque você vê ontem o jogo do Fluminense, ontem aqui, porque a gente mora perto de Miami. Estamos perto do estádio. Estamos 20 minutos do estádio onde foi o jogo. 20, 30 minutos o máximo. Lá uns 30 minutos. 30 minutos. Poxa, de 11 a 1h da tarde caiu uma tempestade aqui. Uma tempestade. Choveu eu até pensei, caraca, a galera deu sorte, porque tava nublado, amanheceu nubladaço, aí nesse período da tarde caiu um temporal, aí eu falei, vai ficar nublado, vai ficar uma temperatura amena, tranquila. 2 horas já tinha um sol de rachar mamona. Nenhuma nuvem no céu e o sol... regaçando. Ele viu o jogo contra o Fluminense, viu que o calor que estava insuportável. 1h antes, estava caindo um mundo, estava caindo um temporal. Teve amigo nosso que foi no jogo, teve gente passando mal. Pô. Eu tenho um conhecido que foi no jogo que ele falou que estava insuportável. Eu também tenho. Ele ainda comprou o ingresso no lugar onde fica, porque tem
atrás do gol, um dos gols fica no sol, o outro fica na sombra. Isso. Eu até comprei para ir no jogo do Bayern domingo, no lado da sombra. Uhum. E ele comprou no lado do sol, atrás do gol no sol, e falou que tava... Então você deu sorte, porque se o Mingo tá arriscando... Não, mas eu comprei sabendo. Sabendo, tá. É porque você viu a posição. É. Tá? Não, é porque tem o George... Tem que torcer para não acontecer o que aconteceu com o Fluminense. Se tiver sol... o George frequenta muito, né, o estádio, no jogo de futebol americano. Uhum. Aí ele falou que tinha comprado do lado onde tem a sombra. Então, na hora que eu fui olhar, eu olhei do mesmo lado que ele, justamente para pegar a sombra. É o estádio do Dolph, né, do futebol americano. Então, aí o pessoal já sabe, a gente que mora aqui já sabe a melhor localização, é tranquilo. Então, tem que torcer, porque esse domingo Flamengo e Bahia tá arriscado a jogar debaixo de um calor violento. Tá violento, porque hoje já choveu, já fez calor. E aqui todo dia, assim, aqui você época... Aqui é igual o pessoal fala, acho que é Belém. Manaus. Você pode marcar. Se tiver chovendo, você vê que vai chover, marca depois da chuva, porque é fatal. Cai aquela tempestade, 10 minutos depois tem sol. Tá beleza. Entendeu? Vamos falar dos jogos. Então, os times brasileiros todos classificaram. O Fluminense ontem... Se aquele time tem é melhorzinho um pouquinho, o Fluminense tinha dançado. Era um golzinho só. Tá doido, o Fluminense quis jogar demais com o regulamento debaixo do braço. Se aquele time faz o gol agora, o Fábio mais uma vez salvou, a bola que ele saiu na cara do gol, o Fábio pegou, impressionante. No finalzinho teve um chute também. Então, inclusive, com o 0x0 ontem, o Fábio pulou na frente do Buffon, o goleiro na história com o maior número de jogos sem tomar gol. É mesmo? Maior número de clean sheets. Porque foi 0x0. Era o Buffon com 506 e o Fábio estava empatado com ele. Aí ontem foi para 507, passou o Buffon. O Fábio é brincadeira. Ele é impressionante. O Fábio é brincadeira. Nossa, mãe do céu. Ele da idade dele pegar o reflexo que ele tem. É impressionante. É brincadeira. O Flamengo ganhou os 2 primeiros jogos, o grupo do Flamengo era fraco, já estava classificado, jogou o terceiro jogo com o time reserva, praticamente. Mas o reserva do Flamengo... o reserva do Flamengo é muito forte, né? Forte, mas mesmo assim ficou 1x1. Eu não assisti o jogo não, mas o pessoal falou que o jogo foi bem ruimzinho. Não vou ficar... E outra coisa, ele não ia arriscar nem que ser expulso, nem nada, né? Bobagem. O Botafogo, o último jogo, perdeu de 1x0, mas classificou também, deu sorte. O azar que o Botafogo deu, que ele caiu pegando o Palmeiras, né? Se ele tivesse empatado ou ganho, acho que ele ficava em primeiro. Se ele tivesse ganho, ele ficava em primeiro e pegaria... Também não era moleza também. Não, de toda forma não ia ser moleza, mas eu acho que ficou pior. A única desvantagem é que agora um time brasileiro vai voltar sábado, né? Vai voltar sábado. Um time brasileiro já roda sábado. Eu espero que volte 2. O Flamengo também. Eu espero que volte 2. Espero que volte 2. Eu até brinquei com um amigo meu que é flamenguista, eu falei, olha, eu tô torcendo para repetir o que aconteceu no Brasil, viu? Com a Alemanha. 7x1. É isso aí. Aí Botafogo e Palmeiras, Fluminense passou, o Flamengo pega o Bayern, o Flamengo caiu num lado, numa chave, brabo, hein? Se porventura passar do Bayern, corre o risco de pegar o PSG. Se der a sorte de passar também pelo PSG, pode cair com o Real Madrid. Mas o Real Madrid vai jogar hoje... E não vai jogar com o time bobo, não. Aquele Red Bull lá da Alemanha. Mas eu acho que ganha. Não sei, não. O Real Madrid já começou a jogar bem, já começou a encaixar. O último jogo já deu para ver que começou a encaixar jogadores bons, né? O estilo de jogo do Xabi Alonso. Outra coisa que o pessoal reclama muito, eles da Europa estão reclamando, mas eles têm que ver, comparando com os outros times, a maioria dos times, como Real Madrid, Manchester City, PSG, qual que é o outro? Bayern. Esses times são 11 jogadores de seleção. Os jogadores estrangeiros nesse time, todos jogam na seleção do seu Inclusive país. reservas. Inclusive tem muitas reservas, sim. Os outros times, ninguém é assim, não. Nem o Flamengo hoje e Palmeiras, que vai ter um plantel melhor, não tem tanto jogador de seleção. E esses times, devido ao poder de compra e o câmbio do euro pro real e pro peso argentino, etc., cara, assim, sai um jogador bom, logo aparece 2 craques. Entendeu? Você pega o Bayern aí, ficou um tempo sem ter muito craque, agora já apareceu um menino lá, o tal do Olizé,
que joga pra cacete. E ele é francês. Pois é. Francês. Já é da seleção da França. Já é da seleção da França, pois é. Eles têm jogadores que, pô, são todos de seleção dos seus países e de países bons. Entendeu? E seleções boas. Seleções boas. Então, assim, eles ainda têm essa vantagem. É difícil demais competir. Difícil. Então, assim, esse que é o reclamo. Você pega o time do PSG. Se você for olhar, perde aqui, mas ganha ali. E outra coisa, eles estão sempre ganhando. O PSG e o Real Madrid e outros. Os jogadores é tudo de seleção. E só seleção braba. O PSG. O PSG tem 4 portugueses da seleção portuguesa. Que tá bem. São bons. Você vê, tem também aquele menino também, aquele Rafael, português, que ele tá jogando no qual time? Bom pra caramba, português também. Ele é até nascido no Brasil, no City, pô, jogou hoje, não? No Rafael, não. Não, porque no City tem nasceu no Rio, mas o pai dele é português. Do City é o Bernardo. Não. Mas no City tem um brasileiro, não sei o que lá, Nunes. Tem um brasileiro nascido no Brasil, mas o pai e a mãe dele são portugueses e ele tem a cidadania portuguesa. E a primeira convocação, ele recebeu o convite para ser convocado para as 2 seleções, portuguesa e brasileira. Ele escolheu a convocação para a seleção portuguesa. Ele joga na seleção portuguesa, mas ele nasceu no Rio. Tá. Mas os pais são portugueses. Tá. Então, tipo assim, ele é português. Claro. Ele é igual Pedro. Cidadania. É igual Pedro. Os pais são brasileiros, mas nasceu nos Estados Unidos. Tem cidadania. Mas Aí ele escolheu jogar por Portugal. Isso, Então, assim, eles reclamam, mas eles têm uma vantagem muito grande. E outra coisa, o poder do dinheiro deles é muito maior. Muito maior. Não tem jeito. E eles hoje têm os melhores jogadores da Europa. O Manchester City tem o Real Madrid. O Real Madrid tem, o Manchester City tem, o PSG tem. O Bayern tem. Poxa, o Chelsea tem. Pois é. Mas pra você ver, esses 4 que você falou são tão bons que Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Borussia passa aperto contra esses caras. Você vê, e os times brasileiros, você vê, o Fluminense fez a primeira partida com o Borussia, jogou bem pra caramba, podia ter ganho o jogo. Compensação... Contra o Mamelodi Sundown da África do Sul, jogou na retranca, segurando o placar, jogou mal. Jogou mal pra caramba. Então, assim, eu acho que quando o time brasileiro, quando encara times melhores, parece que eles crescem. Parece que é isso mesmo. Por isso que eu acho que o Flamengo e Bahia vai dar um jogo bom. Entendeu? Porque o Flamengo tem time para encarar o Bahia. Entendeu? Apesar que eu torço contra, mas o Bahia, eu quero... Agora, eu acho que se o Flamengo entrar de peito aberto, eles vão tomar uma porrada. Eles não podem entrar de peito aberto, não. Não, mas o estilo do Flamengo, de jogo do Flamengo, é jogar pra frente de peito aberto. E outra coisa, tem outra vantagem. Se o Flamengo perder, perdeu pro Bahia. Se ganhar, porra, vai dar uma moral. Puta que lá merda. Então, assim, o Flamengo tem uma situação muito boa. Só fica ruim se eles fizerem igual o Brasil, tomar 7-1. Se não, vai ficar, entendeu? Se não perder feio, o Flamengo vai sair por cima. Então vamos fazer as previsões aqui. Botafogo e Palmeiras. Eu acho que não tem favorito, não. Você acha que não tem favorito? O Palmeiras está acima um pouquinho, mas o Palmeiras está acima um pouquinho. Mas o Botafogo vem de uma fase muito boa. Muito boa. Principalmente o ano passado ter ganho 2 títulos importantes. Entendeu? E outra coisa, ganhou do PSG. Tá cheio de moral. Tá cheio de moral. Então, acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu também acho. Eu não tenho favorito. Não tem favorito. Apesar do Botafogo, do Palmeiras ter mais tempo, um técnico muito tempo, tem um plantel... Eu acho que o Palmeiras nem tem um plantel hoje melhor que o Botafogo assim, não. O Botafogo contratou agora mais umas peças, o Botafogo tá bem com o plantel também. Então, eu acho um jogo muito Eu acho que passa o Botafogo, sabia? Eu acho que eu tô mais confiante no Botafogo nesse jogo. Eu prefiro que passe o Palmeiras, mas eu acho que o Botafogo passa do Palmeiras. É um jogo só. De preferência, até que eu prefiro até que vá o Botafogo. Não, eu prefiro o Palmeiras. Apesar que eu não ponho favorito, não. Não, eu também não. Eu também não. Agora, Fluminense e Fluminense vai jogar com o Inter de Milão. Inter de Milão. Nossa, deu um branco aqui. Fluminense e Inter. Fluminense é o seguinte, é uma incógnita. Porque o que ele fez com o Borussia, não sei.
Agora, se ele jogar o que ele jogou ontem, Contra o ele vai tomar. Mamelodi. Ele vai tomar ferro. Vai tomar ferro da Inter. Vai tomar Apesar que eu vou te contar, esse time da Inter, eu não consigo ter confiança nesse time da Inter, não. Eles ganharam, fizeram aqueles 2 jogos contra o Barcelona na semifinal da Champions. Não, aí passaram aquela vergonha na final, só joga mal. Tomaram uma porrada também. Mas se você for olhar, eu vi os jogos da Champions. Eles ganharam do Barcelona por 2 motivos. A zaga do Barcelona é uma mãe. A zaga do Barcelona errou, deu eles 2 gols. E outra coisa, o goleiro deles fechou o gol. Agarrou muito. Entendeu? Agora, eu acho que o jogo da final foi meio desproporcional. Eles não tinham, eles tinham condições de encarar mais o PSG. Então, é isso que mas é por isso que eu tô te falando. Ia perder, a Inter não me passa essa segurança. Se o Fluminense entrar concentrado, igual o jogo, e conseguir impor o jogo, igual fez contra o Borussia, eu acho que a Inter não me passa confiança nenhuma. Confio muito mais, óbvio, né? Por motivos óbvios. O PSG, apesar de ter perdido o jogo pro Botafogo, o PSG me passa muito mais confiança do que a Inter. Esse time da Inter não me passa. Lógico, Chelsea também não me passa confiança nenhuma. Não. Mas eu acho que o jogo do Fluminense com a Inter, eu acho que a Inter vai ganhar. Eu acho que o Fluminense não tem time para segurar eles, não. E eles aí, com essa vitória de outro, eles ganharam uma garrazinha, entendeu? Então, assim, eu acho que passa. Agora, Inter, Miami e PSG. Aí não tem como. Não tem como. Eu sei. Eu errei todas as minhas previsões aqui. Cara, mas o PSG contra o Inter Miami não tem como. Não tem como. Mas como diz o pessoal, do Ronaldinho Gaúcho, esse é um bruxo. Não, eles têm um ET, né? Ok, mas não tem como. O Messi é o ET, né? O Inter Miami fez uma graça lá contra o Palmeiras. No final do jogo, o Palmeiras apertou um pouquinho, entrou o Paulinho com sangue novo. Não ganhou por pouco. Olha o homem aí, ó. Entrou o Paulinho com sangue novo. Não ganhou por pouco. Não virou por pouco. Não tem condições. Eu acho que também não. Sem chance, pai. O PSG vai ganhar. Eu acho sem chance. Agora, e o Flamengo e Bayern, nós já falamos como acho difícil o Flamengo conseguir ganhar do Bayern. Pode acontecer. Não vou falar que é impossível. Tirando o jogo do PSG contra a Inter, eu não vou seguir a mesma linha que eu tava falando, que os times da Europa vai golear e tal. Mas eu acho que vai ser duro. Eu acho que vai ser duro. O Flamengo vai carar, mas eu acho que no frigir dos ovos o Bayern ganha. Eu acho que se o Flamengo ganhar, não é zebra, não. Mas vai ser um grande. Não, pai é zebra, pai é zebra. Não, zebra não, Juninho. Não, que o Flamengo tem um plantel, né? Pai, tem um plantel, pai. Mas não tem como. Se o Bayern quiser, compra metade do plantel do Flamengo. Não, mas nessa hora o dinheiro não fala, Juninho. Não tô falando que o dinheiro não fala. Eu tô falando que o Bayern tem dinheiro para ter as qualidades melhores do que qualquer time da América do Sul. Mas o Flamengo tem qualidade demais também, Juninho. Não, tem, eu não tô falando que não tem. Né? Se existe um time que pode ganhar do Bayern, esse time é o Flamengo, sem dúvida. Mas eu acho que é muito superior. Depois que eu vi o Botafogo com o PSG... Então, mas sabe o que eu acho que acontece? Aqueles primeiros jogos, os times europeus, eles estavam meio desanimados, achando que ia chegar e ganhar. Agora eles viram que não dá mais, que eles vão ter que jogar. E eu acho que principalmente agora eles vão começar a jogar. Deu uma granazinha agora. Pode ser. Pode sair, pode mudar muito, claro. Mas se existe um time que tem condições de ganhar do Bayern, esse time é o Flamengo. Sem dúvida. É aquele negócio, futebol, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O cara faz uma bobagem, expulsa, alguma coisa pode atrapalhar o outro time, que acontece mais no futebol. Sem dúvida. Vamos ver, é isso aí. É isso aí. E falta. Não, é só isso mesmo. Falta hoje e amanhã só. Sábado já começa as oitavas, né? O Botafogo nós já falamos, né? Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, já falamos dos quatro. Fluminense, é isso aí. É isso aí. Galera, muito obrigado para quem ficou até aqui. Peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, lembra de marcar o sininho para você receber notificações toda vez que a gente postar alguma coisa. Compartilha com seus amigos aí, comenta, dá sua opinião aí também, beleza? Valeu, obrigado. É isso aí, um abraço para todos e semana que vem de volta para ver quem passou, quem não passou, né? Vamos esperar para ver. Vamos ver se a gente faz 2 vídeos por semana, acho que tá ficando muito espaçado entre um vídeo e outro. Isso, vamos ver. A gente faz já na terça e faz na quinta, né? Pode ser, segunda e quinta, alguma coisa assim.
É isso aí. Obrigado, Valeu. um abraço para todos e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.